Estamos de volta com o BPN Cast e como a gente tem anunciado, né, no formato híbrido, porque os primeiros episódios foram só áudio, tanto com o juiz, o Pierre aqui de Caruaru, como o Brian, que é um articulista internacional. E na sequência a gente tem alguns podcasts gravados lá no Lambreta Bistrô e Café, mas começamos também alguns episódios no próprio ambiente do convidado. E hoje você tem conosco Edmilson José de Carvalho. Acertei no nome? Acertou, é esse nome mesmo. Mais conhecido popularmente como Edmilson do Salgado. Edmilson, seja muito bem-vindo. E primeiro eu quero agradecer, né, a confiança e o acolhimento de você receber o nosso blog aqui na sua casa. Paulo, quero agradecer a você. A gente já se conhece há vários anos e hoje está fazendo essa entrevista aqui, na minha casa aqui. Como você mesmo chegou de surpresa, né, aqui. E você viu varrendo no dia a dia. O meu trabalho, como eu faço, tem meu trabalho também. E a gente está aqui para fazer a entrevista e você pode fazer algumas perguntas que eu estou pronto para responder. Inclusive, talvez você passe a se perguntar, né, a ficar curioso, porque a gente começa esse programa com o café da manhã. E necessariamente o café da manhã dele não é no ambiente onde ele mora, não é no ambiente da casa dele. Por que não é? O que é que tem de diferente nesse café? Você vai ver daqui a pouco. Acompanhe aí com a gente como é que o Edmilson começa a sua manhã durante a semana, né, no cotidiano. Bom dia, senhor Edmilson. Bom dia, Paulo, tudo bom? E já começa o dia assim, trabalhando? Começa o dia assim, varrendo. Isso aqui toda vez que eu me levanto, eu varro aqui o salão, meu escritório. Feito aqui, ó. Eu já varri meu escritório aqui. Aí estou varrendo agora o banheiro e vou continuar varrendo aqui no dia a dia. Aqui é do que eu faço nessa parte aqui. Me levanto com as graças de Deus e todo dia eu varro meu salão aqui. E também varro a rua também, no dia do carro do lixo também, eu varro a rua também, apanho o lixo, boto nas bolsas de lixo, deixando a rua bem limpa também, na parada de ônibus que tem aqui, né? Aí a gente vê essa parte tudo que eu varro também, isso aqui. Diz que a educação de casa vai à praça, né? Ou seja, aquilo que a gente aprende quando criança, geralmente leva o ensino pro resto da vida. Tem a ver com isso? O seu criança foi criado nessa prática de ajudar, de colaborar, ou foi aprendendo depois? Não, aprendi com minha mãe sempre me ensinou que a gente pode também varrer uma casa, a gente pode lavar um prato, a gente pode ajudar, então sempre eu aprendi muito com minha mãe. Minha mãe hoje tem 83 anos e meu pai tem 86 anos, então aprendi muito com eles e hoje em dia eu faço isso também. E lá no sítio eu varria muito os terreiros, viu? Em Serra Verde, ali de Chita, então eu varria muito os terreiros lá para ajudar a minha mãe naquele tempo, então a gente sempre ia fazendo isso aí e eu aprendi muito nesse daqui. Viu? Tudo se criou na zona rural, tanto do meu avô, da parte da minha mãe, como dos meus avôs também, da parte do meu pai também foi tudo criado em Serra Verde. Quantos irmãos, Edmilson? São 3 homens e 6 mulheres, 9 ao todo que minha mãe criou a gente, 9 irmãos. Se contar com o pai e a mãe, era o centroavante e o goleiro, né? Completava o time. Que faz. 10 na linha e 1 no gol. Dá pra fazer, realmente.
trabalhei um bocado de anos também na lavanderia, fabrico, né, um bocado de anos, né? E hoje eu tenho o meu bordado que a gente borda aqui. Olha. Isso aqui é tudo para bordar, isso aqui. E temos aqui também. Temos aqui, ó, isso aqui é para bordar. Aí temos aqui ó, a máquina que a gente está organizando aqui para bordar. Aqui tem essa máquina aqui que a gente vai bordar. Bota vários desenhos desses aqui. Então, tem vários desenhos. Eu sou o programador aqui de máquina. O que eu estou fazendo aqui é a troca rápida, que é para esse bordado repetir 2 vezes. Como você pode ver, essa máquina ela trabalha aqui nessa parte de frente, depois ela puxa e borda na parte de trás. Aí eu estou programando aqui a troca rápida para poder fazer esse trabalho. Olha, Edmilson, ele é um cara gente boa, é um cara que acolheu a gente aqui. Eu, quando estava estudando, ele me chamou para trabalhar aqui só de manhã. E como você sabe, é muito difícil, uma empresa querer um trabalhador que fique só a parte da manhã. Então nessa parte assim, ele me acolheu, que é muito difícil achar um tipo de emprego desse, né? Que o patrão queira que a gente só trabalhe na manhã. Aí ele me acolheu, trabalha aqui. Em relação a como ele é aqui, como é que ele trata a gente, ele é muito gente boa. O único problema é que ele é um pouco agoniado. Quando as coisas param aqui, ele fica todo agoniado, bora, gira, gira, tudo. Aí é aquela agonia danada, mas fora isso é um cara 10, aprovado. E aqui é mercadoria que a gente já abordou, mercadoria tá aqui. Ó, a gente vai começar isso aqui, bordar agora. E aqui é os desenhos que a gente sempre vai bordando aqui, nesses aqui, ó. Isso aqui é tudo mercadoria que a gente já bordou aqui. E aqui, ó. Então, como vocês viram, inclusive na peça que ele tinha acabado de nos mostrar lá bordando, tem uma flor, né? Toda planta, ela tem a sua beleza, né? O seu encanto. Também chega um momento que ela murcha, né? Porque todos nós temos a nossa finitude, né? Todos nós temos o começo, meio e fim. Quem acredita na vida eterna, ela segue depois da morte, mas para chegar ao que é hoje uma planta bonita, que chama atenção, perfumada, cheirosa, ela também teve que nascer, né? Ela teve que ser semeada, ela teve que ser plantada, assim como no bordado, né? Quem vê uma peça de bordado, vê o bordado bonito, bem feito, mas não sabe o trabalho que dá. Possivelmente a mesma coisa aconteceu com Edmilson, né? Ou seja, conta pra gente um pouquinho dessa história. Meus avós, né, tanto os avós da minha parte, da minha mãe e do meu pai, se criou tudo na zona rural. E eu me lembro que meu avô, ele vinha vender banana aqui em Caruaru, no cavalo. Passava aqueles cachos de banana no cavalo e vinha vender aqui na feira, que era naquela tradicional 15 de novembro no ali, centro no centro, que era naquela parte ali. Então me lembro ainda desse período do meu avós, que já foi-se embora, né? O Papai Céu já levou. Então nessa parte aí, então me lembro. Era cangaia que chamava? Era cangaia, né? Que botava ali e vinha vender. Então a gente
se criou na zona rural, ali em Serra Verde, que é município aqui de Caruaru, dá 10 quilômetros daqui para Serra Verde. Então é ali onde eu me criei, pastorei gado ali daquelas beiras de pista, que não tinha nem aquela PE 95, era todo na terra, naquilo ali, e antigamente era tudo na terra. Então quando vinha passar um carro naquele tempo, há 48 anos atrás, era muito difícil passar carro por aquelas estradas ali, onde eu pastorava muito gado ali, e foi aonde eu nasci e me criei. E hoje estou morando aqui, na rua Santa Luzia. Inclusive, minha mãe colocou o meu nome, Edmilson, porque o primeiro filho dela morreu. E o nome dele era Edmilson. E minha mãe colocou o nome de Edmilson, o mesmo nome que era do meu irmão que faleceu novinho. Então, em relação ao almoço, a sua refeição? Arroz, feijão, que é a tradição mesmo. E a carnezinha assada, guisada, é sempre o que eu faço. E na manhã, quando estou na zona rural, na casa da minha mãe, é sempre um cuscuz com leite, isso aí que a gente não pode deixar, um cuscuz com leite, uma charquezinha. Então, quando estou na zona rural, é essa comida que sempre a gente come. E um girimum também, que eu gosto de girimum. Então é muito importante essas comidas da zona rural, tanto carinho que minha mãe prepara. Então essa parte aí, e a gente tem sempre de estar indo lá para almoçar. Ontem foi dia de domingo, a gente estava todo mundo junto, ontem na zona rural, na casa dela. Então é essa parte que a gente faz no dia a dia, no final de semana. Domingo agora, dia das mães, possivelmente o senhor vai estar lá de novo, né? Vai, a gente vai estar junto, que é tudo próximo. Então, dia das mães, a gente vai estar junto com nossa mãe. Nós temos de aproveitar os tesouros que a gente tem, que pai e mãe é o nosso tesouro, que sustenta aquela energia da gente quando a gente está com eles. Para mim é desse jeito. Em relação à janta, uma comida um pouquinho mais leve, se preparando para dormir ou não? Ou a janta... Não, a janta é leve. Às vezes só um pãozinho mesmo, com um queijozinho, é o que a gente faz na janta. Sempre eu pedalo, né? Eu pedalo bastante, isso aí. Dia 1º, que a gente começou esse mês, fui para o Lampião, né? Na Semana Santa fui para a Fazenda Nova, sempre eu pedalo, né? Isso aí. E no dia a dia... Então é ciclista... fazendo essas caminhadas no dia a dia. E eu gosto de pedalar. E eu já fiz 20 viagens para Juazeiro do Parecis, Ceará. 20 viagens. E esse ano eu quero ir mais uma vez com fé em Deus. Eu frequento a missa, sempre tem a igreja Santa Terezinha, sempre eu frequento. Tem a igreja Mãe Rainha, que é aí, e tem a Monte Carmelo, que a gente frequenta também. Então essas são as igrejas que sempre eu frequento aqui. E em Serra Verde também, quando tem, todo final de mês tem missa, e no primeira semana, 15 dias está tendo missa também em Serra Verde. Então nos dias que dá para mim ir em Serra Verde, a gente vai também para Serra Verde, para a missa também. Como é que o senhor entende essa questão da fé na sua vida, a sua relação com Deus? O senhor considera que é algo essencial, que realmente ele existe e faz parte de sua vida? Como é a sua relação com a fé e com Deus nesse sentido? Olha, eu tenho muita fé. Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Então no dia a dia, quando eu me levanto, eu rezo, tenho minha parte de oração, peço muito a Deus que dê força. E no dia a dia, que a gente conversa com muita gente, eu estou para ajudar muita gente, então eu peço muito dessa parte aí, que realmente me ajude no dia a dia para a gente fazer isso aí. E a fé é muito importante. A fé é muito importante. Estar com o Papai do Céu, para a gente se levantar, se benzer e pedir proteção no dia a dia. E eu já entreguei muitas partes. Meu Deus, me ajude aí. E Ele nunca deixou de me ajudar. Primeiramente, você tem que ter fé. E Papai do Céu na sua frente para ajudar no dia a dia. Voltando a falar sobre comida, uma vez a gente estava junto, eu precisava conversar um pouquinho com o Edmilson, e ele disse, vamos ali. Aí a gente deu
uma saidinha, foi batendo papo, conversando e fui parar no sítio, onde os pais moram. Conheci os pais e era um período como esse, né, que antecede o mês de junho, precede o mês de junho. As comidas típicas, as festividades. E a gente, à medida que ia conversando, ele foi descendo lá para o meio do mato, foi com a foice, eu creio, né? Com as ferramentas de trabalho, e foi tirar o milho, né? E todo esse processo, inclusive, a gente fez junto. A gente conversando, ele tirando o milho e eu também ajudando, tirando, depois lá para cima, botando no saco. Essa prática do trabalho que a gente viu lá embaixo, né? De você varrendo, que é algo sincero, né? Eu testemunhei isso com outras pessoas aqui, faz parte realmente do dia a dia dele, não foi só para simular uma situação. É uma prática que realmente é saudável para toda a vida, né? A gente se dedicar ao trabalho, seja comunitário ou seja em casa, mas é bom para a mente, bom para o coração, bom para a vida. Isso é. Todo ano eu planto, né? Agora, esse ano já foi arada a terra, mas está faltando chuva, e esse ano tem um pedacinho de milho que eu plantei lá do meu pai, que está desse tamanho, assim o milho, mas está faltando chuva, e a terra está arada, mas a gente não plantou porque está faltando a chuva. E o ano passado a gente fez uma pamonhada, o ano passado eu plantei milho, limpei o milho, a gente fez aquela pamonhada no mês de junho que a gente fez. Agora, pena que esse mês de junho agora a gente não vai ter milho para fazer a pamonhada, através da chuva que não teve. Mas Papai do Céu vai mandar para todas as pessoas da zona rural que planta o milho, o feijão, para lucrar isso aí, que as pessoas de idade estão esperando a chuva para plantar isso aí. E eu também planto também na zona rural, também no meu sítio lá, com meus pais, a gente faz sempre essa pamonhada também, desse milho que a gente planta. Da zona rural, o senhor veio para cá já com que idade? Há 37 anos que eu estou aqui na cidade de Caruaru, aqui na rua Santa Luzia, aqui na número 512. Aí eu comprei esse terreno e construí essa casa aqui, que faz 27 anos que eu moro já aqui nessa casa. Então, e ela já foi planejada para isso, para funcionar a parte do seu trabalho embaixo, a empresa, digamos, e em cima já morar. A morada. Já foi... Isso aí foi planejado já para fazer isso aí. O salão de trabalho, né? É escritório hoje, e a casa aqui, que eu moro aqui. Agora eu queria chamar você, e vou junto com ele, para a gente dar uma olhadinha aqui nessa área da casa, até porque ela tem uma história para contar. Não só porque daqui, quando daqui você dá essa olhada geral, né, para os prédios, lá para baixo, final da rua, essa área, uma pequena parte do Salgado, né? Inclusive, curiosamente, eu entrei no Google para saber qual o bairro mais chique, mais rico de Caruaru, e todo mundo sabe que é Maurício de Nassau, ou sei lá, esses novos condomínios, mas não, deu Salgado. Salgado. Né? Então é uma área rica, por quê? Porque tem muitos empreendedores, que é também muito de sua história. Mas quando o senhor tem esse olhar daqui de cima, né, olhando essas casas, desde as casinhas mais pobres lá de cima, até as mais desenvolvidas aqui, e o senhor traz essa história da convivência com o povo do bairro, que foi esse povo que não só lhe elegeu, mas que tem mantido o senhor no mandato, né? Qual a memória que o senhor tem e o sentimento que o senhor tem nisso? Olha, para mim é uma honra, realmente, hoje, ser vereador de Caruaru, 5º mandato aqui. Então, quando eu chego aqui, nesse local, eu começo a olhar essas casas daqui que foi desenvolvido bastante. Veja, quando eu cheguei aqui, ó, essa casazinha aqui, ó, como era, as casas sempre eram assim, ó. Isso daí. E hoje, olha, tem muitos prédios aqui. Convivendo com a modernidade aí. Então, o Salgado aqui, para mim, eu dei muito emprego na lavanderia, no fabrico. Aqui, o pessoal
do Salgado e São João da Escócia. Trabalhou para mim, tanto no fabrico, na lavanderia, no bordado. Então são as pessoas que eu dei muito emprego, que chegou uma época de eu ter 30 funcionários aqui na costura. Então muito aí a gente viu o desenvolvimento do Salgado. E aonde a gente anda, aqui no nosso querido bairro Salgado, a gente encontra muitas facções, muita gente preparando roupa, isso aí, muita gente que trabalha preparando o cós, a gente anda no mercadoria. Então, você andando de carro, você não percebe não, mas se você caminhar nessas ruas do querido bairro Salgado, São João da Escócia, você vai ver o quanto tem de emprego as pessoas trabalhando. Cada esquina, cada casa, 4, 5 pessoas trabalhando. Muita gente faz facção para outras pessoas que traem a roupa para costurar. Então tem muitos empregos. Então Salgado para mim é tudo. E nossa cidade de Caruaru, para mim, em geral, e a zona rural, eu amo Caruaru. E o que é que lhe influenciou a entrar para a política? Isso lá atrás. Isso foi as pessoas me pedindo: Edmilson, por que você não é vereador? Você já ajuda muita gente, dá muito emprego. Por que a gente está precisando de uma pessoa feita você na política, como vereador? Eu digo, mas não, vou fazer isso não. Mas terminei entrando na política. Em 2008, eu fui candidato a vereador. Eu ganhei a eleição em 2008. O primeiro mandato meu eu assumi em 2009 e estou até hoje como vereador aqui. Então foi isso aí, os pessoal que me incentivaram a sair candidato a vereador. Ser vereador tem suas vantagens, mas um dos problemas é perder a privacidade, né? Porque de instante em instante tem gente que chega, um pede uma coisa, outro pede outra, outro pede favor, é a mãe que morreu, pede caixão, pede remédio, pede uma bola porque eu tenho um time de futebol. E isso atrapalha o dia a dia da família, com os filhos, com a esposa, com... O senhor nunca pensou em sair do Salgado, não? Em morar num bairro mais distante, mais tranquilo, e aí só vir para aqui mais no período da eleição? Olha, eu não tenho intenção de sair daqui do bairro do Salgado, porque aonde eu construí tudo, aonde eu consegui, foi tudo aqui. Então eu não tenho pretensão de sair do querido bairro do Salgado, não. E as pessoas, quando eu estou varrendo uma rua aqui, é tanto bom dia Edmilson, bom dia Edmilson. Então eu acho isso aí gostoso, isso preenche você. Então eu estou com as pessoas vêm daqui, eu atendo as pessoas, tem meus assessores aqui para atender as pessoas. Então o meu escritório aqui é aberto desde 2009, 17 anos que o meu escritório aqui. E no dia a dia eu estou atendendo as pessoas. Então se eu passar um dia ou dois sem atender o povo, eu sinto essa falta de atender as pessoas. Então eu preparei para ser vereador e estou como vereador e preparado para atender as pessoas e não vou sair do querido bairro Salgado. No seu ambiente, né? Porque mesmo que tenha o expediente na Câmara, onde o senhor participa normalmente das reuniões ordinárias, as reuniões de comissão, havendo a necessidade, o senhor está lá sem problema, né? Não perde a base aqui, mas sempre está lá também quando necessário. Sem problema, eu vou para das comissões, eu faço parte das comissões de obras, tudo. Então tem outras comissões também que a gente tá. E a sessão que a gente tem é toda terça e toda quinta-feira na semana. Vou tranquilo para a gente estar na sessão. Lá é no dia a dia, é o trabalho. Então para mim é importante sair e eu amo fazer esse trabalho para ajudar o próximo. Quem gosta do povo também não gosta de sair de perto do povo, né? De sentir o calor, de sentir o cheirinho, o contato do povo. Nessa área daqui, inclusive no período de carnaval, nas prévias carnavalescas, tem uma festa grandiosa, né? Que envolve toda a comunidade que vem para cá. Nos fala um pouquinho agora sobre essa festa. Olha, eu faço a festa todo ano, uma semana antes do carnaval. Eu preparo a minha festa aqui, boto umas tendas aqui, batida aqui, eu faço aí, frutas também. E isso aqui, para mim, eu amo as pessoas que vêm aqui. Essa rua aqui fica lotada de gente aqui no carnaval que eu faço aqui.
Carnaval de Edmilson Salgado, o carnaval que a gente sai daqui para a academia da cidade. E a gente sai caminhando, que carnaval para mim é isso que a gente faz, caminhando no dia a dia, saindo aqui, ó, até a academia da Junta cidade. boi, maracatu, junta né, várias agremiações, orquestra. Tem um pequeno trio, né? Fora o chamado paredão, né? O pessoal tem que... os paredões. E o importante é que essa festa aqui é para todos. Criança, adolescente, adulto. Então essa festa que eu faço é para a população. Tô feliz com esse povo que tá aqui, ó, a quantidade de gente que tá aqui, ó. O 16º carnaval que eu faço aqui, a gente vai, daqui a pouco a gente sai daqui para a academia da cidade caminhando, que o carnaval eu faço sempre caminhando. Então a gente vai passar 1h30 caminhando para chegar na academia da cidade. E essa alegria que eu tô vendo aqui, ó, a multidão que tá aqui, e vai chegar mais ainda para a gente fazer essa festa, se Deus quiser aqui. Tem também nesse local, quando a gente comemora a nossa vitória como vereador, que aqui lota também de gente aqui, é muito bom aqui. Então, essa rua Santa Luzia aqui, que tem até o nome Santa Luzia, o nome de uma santa, então a gente faz aqui o carnaval, a comemoração da vitória, a gente faz aqui. Então essa rua, para mim, é tudo na minha vida, esse nome, Rua Santa Luzia, e esse local aqui de festas que a gente faz, comemoração. Então para mim é tudo nisso aqui. Você falou em criança agora há pouco, eu quero voltar para a sua infância e adolescência e lembrar a questão de cinema, porque antigamente tinha Santa Rosa. Vamos descendo que a gente já vai lá para o seu escritório. Na adolescência, eu acho, o senhor frequentou o Cinema Maciel, Santa Rosa? Tinha esse costume de ir para cinema, não? Não, a parte de cinema eu não frequentei, não. Estilo de música que o senhor gosta mais? Sempre eu gosto de... Aqui. Sempre eu gosto também, forró, sertanejo também. Tá certo? Tá sim. Tá. Sim. Aqui. Forró, sertanejo, um piseiro. Eu gosto. Mas porque isso lhe traz também, não só para a zona rural, como também para a vaquejada, para... O senhor gosta disso também? Eu gosto de vaquejada, até eu mesmo já corri vaquejada, já ganhei uma moto numa vaquejada também. Então, tourada não, porque vaquejada e tourada são práticas diferentes, né? Mas é mais vaquejada mesmo. Vaquejada, então eu mesmo na vaquejada mesmo já ganhei uma moto zero já, nisso aí, correndo e derrubando boi na remeta. Bom dia, bom dia. Vem. Bom dia. A secretária. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Viu? Essa daí. Eu trabalho com o vereador Edmilson há 15 anos e vejo o desenrolar do vereador Edmilson muito bem. Ele é um cara muito atuante na área da política. Ele desenvolve muita coisa e todos os trabalhos do vereador eu acho assim perfeitos, sobre as pessoas que procuram ele, que vêm até ele procura de uma forma de desenvolver muito bem o seu trabalho, ajudando a cada um na medida do possível. É um cara assim com muita dignidade, digo eu que trabalho com ele há esses anos todos. Eu sou da área da saúde, procuro ajudar muito as grávidas, dou total apoio à gestante, outras cirurgias. E eu acho assim, sabe, o trabalho do seu Edmilson, vereador do Salgado, muita competência. E eu amo trabalhar com ele, porque eu sei do trabalho dele.
e como ele desenvolve todo o seu trabalho. E por isso que eu estou aqui dando esse depoimento, porque ele merece. É um cara assim, de uma personalidade fora de série, seu Edmilson. Eu amo trabalhar com ele e toda a sua equipe. Tá de parabéns, vereador Edmilson do Salgado. E aqui nesse ambiente que é o escritório político, né? Aqui é o escritório político. Ambiente do seu trabalho, Meu trabalho. em relação à empresa, mas também onde parte das demandas do povo são resolvidas por aqui. Olha aqui, ó. Aí tem história, né? Ó, o troféu. Olha a luva. Tá vendo aqui, ó? Isso aí tá o troféu aqui. Tem aqui, ó. Ganhando aqui. Essa parte aqui. Tem aqui, ó. Nossa Senhora. Aparecida. Isso aqui, no dia a dia. E tem também uma foto aqui. Quando eu cheguei na igreja em Juazeiro, em Parecis. Isso foi de uma viagem que a gente fez. E essa é antiga, né? Essa é antiga. Essa aqui é as primeiras viagens que a gente fez. Essa aqui foi a segunda viagem. Essa foto aqui. Que a gente fez de 20 viagens que eu já fui para Juazeiro. E essa aqui foi a foto da segunda viagem. Desbravadores. É. O Padim Padre Cícero. É. Que aqui. fazia essa conciliação, né, entre fé e política, Isso. porque ele não desassociava isso. É. Eu acho que a boa política pode sim caminhar com a boa fé, porque do mesmo jeito que tem a política ruim, também tem a fé doente, né, que Isso. me parece que leva mais as pessoas para distante de Deus, né, ou da vontade dele, do que para perto. E alguns diplomas que são da Câmara, não é isso? É, aqui o diploma aqui, sempre eu tenho aqui, né? O diploma, tem esse outro aqui. Muito bem. Quando na sua memória vem o nome de José Teodoro de Carvalho Neto e Dona Maria Rosa Cordeiro, o que é que o senhor lembra? O que é que o senhor pensa ouvindo esses dois nomes? Olha, para mim é tudo. Esses dois nomes, para mim é tudo. 83 anos, minha mãe, e meu pai, 85 anos. Então, para mim, é tudo. Nisso aí, quando a gente está lá, dá um abraço, dá a benção, que eles falam, Deus te abençoe. Então, para mim, é tudo. Esses dois nomes, para mim, é tudo isso aí que eu faço. Essa parte aí que preenche esse aqui seu, aquele abraço. Que você vê que não é falso. Que aquele abraço de mãe é tudo. E o cheiro, né? Porque eu tenho essa memória, hoje eu não tenho mais nem o pai nem a mãe, mas a gente guarda para sempre essa memória afetiva, né? Até do próprio cheiro deles, que parece que só eles têm. E Dona Angelina Barbosa de Carvalho? Minha esposa. Minha esposa. Como é que ela entra nessa história e também qual é o seu sentimento em relação a ela? 33 anos de casado. A gente, então, isso aí a gente se conheceu na zona rural, em Serra Verde. A gente se conheceu, então foi aí que a gente foi se conhecendo e a gente se casou. Aí faz 33 anos que a gente estamos casados. Isso aí. Veja, tem um provérbio popular que diz que todo homem tem que realizar na vida pelo menos 3 coisas, que é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Qual o sentimento que o senhor tem em relação aos filhos que a vida lhe deu? Olha, para mim Filhos e filhas, né? é importante. Minha mãe teve 9 filhos, todos estão vivos, são todos bem-sucedidos na sociedade. E eu tenho meu filho e minha filha. Tem William e tem Nicole.
Então, para mim, um filho é tudo também, que a gente faz por eles isso aí, que a gente trabalha pensando sempre no melhor para nossos filhos. Começou a vida aqui, como o senhor já falou um pouquinho lá em cima, né, com lavanderia também. Lavanderia. Né? E mexendo com confecção, com... Então, vamos recordar um pouquinho. E hoje em dia, como é o trabalho? Porque hoje em dia eu creio que permanece só o bordado, não é isso? Hoje eu tenho só o bordado, né? Porque lavanderia, né, que eu tive minha lavanderia, eu fabrico, que eu comecei a fabricar, tinha 13 anos de idade, quando eu comecei, fui em Santa Cruz comprar um retalho, que era no quilo, para mim começar a fabricar. Então eu comecei com 13 anos de idade fabricando. Eu fazia umas saias e umas blusazinhas e levava para a feira e vendia tudo. Então para mim comecei fabricando com 13 anos de idade. Então foi muito importante eu ter entrado no ramo das confecções, daí que cheguei a construir tudo isso aí, dá muito emprego, que a gente foi desenvolvendo, lavanderia, e hoje eu mantenho ainda na parte de confecções que eu bordo para as pessoas que fabricam. Então eu tenho esse trabalho ainda fazendo, prestando serviço para as pessoas. Você está acompanhando o BPN Cast, como a gente falou no início, né, esse formato híbrido que vai se adaptando de acordo com as necessidades, com o momento. Lembre que você pode não só curtir, comentar esse vídeo que você está assistindo, como também é importante que você compartilhe. Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. E além desse conteúdo que vai no nosso canal do YouTube, também ele é disponibilizado completo no Spotify. Depois os recortes no Instagram, no TikTok, nas demais redes da internet. São um pouco mais de 20 anos, não é isso? De mandato. Acho que é o quinto. Quinto mandato. No momento, segundo vice-presidente. Isso. Né? Isso em relação a esse mandato, que inclusive... basicamente começando agora, pensa em deixar essa parte mais comercial, mais empresarial e permanecer só na política, ou pensa em talvez que está chegando o momento de ser o último ano de mandato, parar um pouquinho a política, se dedicar ao comércio? Quais são os seus planos daqui para frente? Ainda tem muito chão ainda para frente, que dá para mim continuar no meu trabalho, que é bordado e outras atividades que eu faço também aí, de trabalho. E na política, dá para mim continuar também para ajudar o próximo. Então, 17 anos com esse aqui, como vereador, então tem ajudado muita gente. Consecutivo, né? Porque inclusive não houve interrupção, foi sempre... Sempre a reeleição e ganhando, eu sou o único vereador que 5 mandatos sem perder nenhum. Ininterrupto. Eu sou o único vereador naquela casa hoje que tem 5 mandatos sem perder nenhuma. Isso aí, que tem gente que tem mandato lá, mas chegou a perder, né? Em alguma eleição chegou a perder, depois ganhou novamente, mas a minha, graças a Deus, 5 mandatos, todos seguidos. Todo o trabalho, principalmente quando ele é de tempo integral, né, o tempo todo a gente está envolvido nele, por exemplo, no meu caso, como jornalista, no meio da comunicação, é muito difícil a gente ter o feriado, o sábado e o domingo para descansar, né, como quem trabalha normalmente de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E eu creio que a vida de político também é assim, é muito difícil ter um feriado, dia santo, Como é que o senhor... Qual é a dica que o senhor dá, se é que o senhor consegue? Eu mesmo tenho muita dificuldade. Qual é a sugestão, a orientação, ou como é que o senhor consegue conciliar o seu tempo de vida pessoal, tempo com a esposa ou com os filhos, quando eram menores, e ao mesmo tempo com o trabalho, tendo em vista que ainda é empresarial, né, tem a empresa, e ainda mais a atividade política, que não tem dia nem hora para o povo estar, quando precisa, né, procurando. O senhor consegue ter momentos de descanso, momento de lazer com a família, ou então, como é que o senhor consegue equilibrar isso no seu dia a dia? Dá, sim, para você auxiliar. Esses dias fui para Serra Verde, que eu tenho meu sítio lá,
E eu passei esse final de semana com a minha sogra, estava lá na minha casa, minha esposa, meus filhos foram para lá também. Então a gente passou o final de semana lá no Serra Verde, no meu sítio. Então para mim foi bom isso aí. E vim aqui para Caruaru e atendia as pessoas, depois voltava para lá. Fui para casa da minha mãe, ajudei minha mãe, meu pai também lá. Então é tudo próximo. Vai para praia, gosta de praia, piscina, essas coisas? Gosto, vou para praia, gosto do mar, tomar um banho no mar também. De piscina também. Então, dia a dia para mim é bom. Nesse sentido, o senhor falou sobre cavalgada e sobre ciclismo, mas bater bola, gosta de jogar? Nunca gostou? Um sinuquinha, bilhar? Tem outra prática assim que... A minha parte de esporte mesmo foi vaquejada. Vaquejada eu gosto também. Sinuca, de vez em quando eu dou uma jogadinha de sinuca com os amigos, então é bom também o sinuca também. E o meu esporte preferido mesmo é a bicicleta. E o senhor tem uma prática no dia a dia enquanto político, né, independente de estar aqui pertinho da comunidade e permanecer junto, né, da sua comunidade, de onde começou tudo, que é ter uma vida também muito ativa, daí por estar sempre nessa comissão, né, que é a comissão de obras, muito ativa nessa questão do vereador, que ele está na Câmara necessariamente não para estar dando coisas para o povo, ajudando, mas necessariamente é para legislar e fiscalizar. E aí o senhor participa desse processo de estar elaborando as leis, discutindo e elaborando as leis, participa do processo de fiscalização, que é o que ele vai comentar agora há pouco, mas assim, também parte do vereador, não que seja a função essencial ajudar as pessoas, porque muito da política pública não chega direto para o povo, né? Então o povo acaba precisando, sim, de uma ajuda ou de outra, que o vereador, que geralmente tem um bom coração, acaba ajudando, não é isso? Então, eu sempre tenho ajudado as pessoas nessa parte aí, como presidente da comissão de obras aí, para a gente conseguir trazer um saneamento, um calçamento para aquelas ruas que ainda não tem. Então eu tenho trazido muito isso aí e eu sou muito para ajudar as pessoas quando tem saneamento estourado nas ruas. E pode ser qualquer bairro da nossa cidade, o pessoal liga para mim, manda uma foto, manda a conta da água para a gente ver se pertence o esgoto à prefeitura ou à Compesa. Aí a gente manda para o órgão competente para ajeitar esse problema que tem do esgoto estourado. Um vazamento de água também a gente manda para a Compesa. E sempre, tanto a Compesa como a prefeitura tem atendido os problemas que acontecem no dia a dia, nos seus bairros, nas suas ruas. A gente está fazendo isso aí. Nesse ponto, o senhor se considera bem sucedido? Sim. Eu sei que porque tem uma história até dele ser muito bem atuante. Está entre os vereadores que são mais atuantes. Mas eu cheguei nesse ponto, a gente já tá pertinho de encerrar esse momento. E lembra lá no comecinho que eu falei sobre o café, que o café dele era um pouquinho diferente. A gente está indo para lá para mostrar para você. Mas eu cheguei nesse ponto porque mesmo quando a eleição vai para segundo turno, e o senhor, por alguma circunstância, estava na oposição, salvo engano, esses 5 mandatos seu, foram 5, né? Sim. Esses 5 mandatos, mesmo quando circunstancialmente o senhor está na oposição, mas acaba se alinhando com o governo e ficando situação. Salvo engano, eu acho que nenhum mandato assim completo o senhor ficou na oposição. Pode até ter ficado por um período, mas não todo o período. Eu queria que o senhor também deixasse uma visão para a gente que está acompanhando esse programa. Por que é importante que o vereador esteja alinhado com a gestão, né? Em que sentido isso é bom para o povo? Por que isso é bom para a comunidade? E se implica em quê? Por que é vantagem buscar esse diálogo, o bom convívio, a boa relação com secretários e com o prefeito, vice, com a equipe, né, de assessores, que no momento o mandato está com o Rodrigo Pinheiro e com a Deise, né? Então, essa boa relação, por que é importante o vereador exercer ela, né? Estar pertinho do governo e não permanecer na oposição?
É importante você estar junto com o prefeito, porque começa os projetos de lei que o prefeito manda para a nossa casa e a gente vai aprovar os projetos de lei, que é onde chega ter desenvolvimento para a nossa cidade. Então, onde tem muito desenvolvimento, aí, tanto na parte de obras, como também na nossa cidade, tudo que é bom para nós trazer para o próximo. Tem muitas obras aí, como prédio, aí estão construindo aí prédio. Quantos empregos não dá? Então a gente tem de estar junto, aliado com o prefeito, junto com o secretário, junto com todo mundo, que é os vereadores também, tem que estar unido, para a gente estar aprovando os projetos de lei e a gente trazer aquele saneamento, aquele calçamento para aqueles moradores que faz 20 anos, 25, 15 anos, que mora naquela rua e ainda não tem o saneamento. Então a gente trabalha junto com o prefeito para a gente chegar a trazer esse benefício, aonde pode chegar ter uma emenda de um deputado federal, de um senador que vem para a nossa cidade. Então a gente discute isso aí, para onde vai aplicar esse dinheiro para trazer o melhor para as pessoas. Então o vereador tem que estar aliado com o prefeito, com o vice e o secretário, para a gente discutir o que é melhor para a nossa cidade. Falando agora do executivo, como é que o senhor avalia, qual a sua opinião sobre essa gestão, a gestão Rodrigo Pinheiro ou Rodrigo e Deise, né, que na realidade os dois estão juntos, e começando inclusive esse novo mandato com o senhor? Olha, a relação, o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro é bom e a vice Deise é bom. Então eu tenho conversado com eles, a gente tem conversado sobre a nossa cidade, entendeu? Então eu digo, teve outros prefeitos, né, que eu passei, né, todo o quinto mandato, mas a relação que nós temos com a vice e o prefeito e o secretário é bom. Que a gente conversa, tem diálogo, tem tudo. Não é esse prefeito que não quer atender vereador, não. Ele atende o vereador, escuta o vereador, conversa, vê o que pode fazer, que a gente, quando vai para ou um secretário ou o prefeito, a gente não vai pedir nada para o vereador. A gente está pedindo para aqueles moradores que estão precisando que chegue um benefício naquela rua. Então, a gente tem levado isso aí, a gente tem discutido isso aí, e ele tem atendido, muito tem atendido, e para mim é um prefeito que olha para a população junto com o vereador, e para mim é nota 10. Esse diferencial de relacionamento, inclusive, ele tem tido até com quem é da oposição, não é? Ele mantém não só as portas do gabinete abertas, como também a questão de pedido, porque ele me parece que ele tem essa compreensão de que, como o pedido é uma demanda da comunidade, atendendo aquele vereador, além dele criar um clima mais amistoso, mesmo que seja a oposição, acaba também, claro, alcançando a população. E o que é que o senhor poderia pontuar de interessante a partir dessa gestão de Rodrigo Pinheiro? Algo interessante e importante que poderia se destacar que Rodrigo fez nessa gestão dele? Foi a UPA do Salgado, que teve a reforma, e foi uma reforma muito boa, tanto o posto de saúde e a UPA do Salgado, que prestava uma reforma. Então a gente conversou sobre isso aí, e Rodrigo Pinheiro entregou uma belíssima de uma UPA e o posto de saúde aqui do Salgado para atender a população daqui e da zona rural também, que vem muita gente da zona rural também para ser atendido na UPA do Salgado. Então, para o nosso querido bairro daqui, foi isso aí que ele entregou nessa UPA do Salgado, benefício para a nossa cidade. E aí, em geral, ele está trabalhando nos 4 cantos da nossa cidade, chegando com benefício,
Então, muito canal feito, é muitas ruas calçadas aí. Então, está chegando aí com muito benefício. O Alto do Moura sempre tem benefício no Alto do Moura. Então, está chegando com muito benefício na nossa cidade. Então, em geral, ele trabalha para a nossa cidade. Com a entrada dele, um pouco antes, saiu Raquel, que inclusive chega no governo do estado. Mesmo não sendo a sua área, que o senhor trabalha no Legislativo Municipal, mas mantém relação, o senhor acompanha as obras do governo, como é que está a governadora nesse sentido? A governadora tem acompanhado, né, que ela ganhou, está com 2 anos e 4 meses que ela assumiu, e ela chegou lá, viu a situação de muitos anos, né, que passou, governador, mas outros governadores tudo aí, e hoje eu lhe digo, a governadora está trabalhando, só para você entender o que é que a governadora, esse período, para Caruaru, o que está acontecendo. O ML deu ordem de serviço, que está construindo o ML, estava parado há anos. A maternidade da mulher, que vai entregar agora esse mês, vai entregar, então um benefício, veja, que dá para atender a comunidade de Caruaru, da zona rural e outras cidades, que às vezes uma mulher para descansar, às vezes tem de deslocar daqui para ir para Recife, veja, e vai ter aqui em Caruaru. Então, a maternidade é muito importante na nossa cidade. E está também fazendo a duplicação da frente do regional da BR 232 até a BR 101, tá? A 101, 104, a BR 104, que é a 232 para a 104, está fazendo a duplicação ali na frente do regional, aquele pedaço que era muito ruim, e está fazendo ali a duplicação. E deu a ordem de serviço também da PE 95, da BR 104 até Riacho das Almas. Então, a governadora está trabalhando. O anel viário também, obra investimento dela, o anel viário vai ter aqui, que está já mexendo. Então, Raquel tem trazido muitos benefícios para a nossa cidade e também em Pernambuco em geral. Que inclusive dá a impressão, pelo menos é uma impressão que a gente está tendo, que ela está trabalhando de fora para dentro, né? Ela tem saído em locais estratégicos diferentes do estado, distante, né, da capital, em áreas mais distantes e vindo, né, apesar de ter sim um olhar mais cuidadoso com Caruaru, a cidade dela, mas essas ações dela, a gente vez por outra está vendo ela fazendo em locais distantes e diferentes, ou seja, ela está pulverizando obras em todo o estado. Vem aí 2026, né? Então, certamente, muitas entregas poderão ainda, estão propensas para acontecer nesses últimos 2 anos de mandato dela, podendo até continuar ou não, dependendo do que acontecer em 2026. Realmente a gente vê que ela está trabalhando de fora para dentro de casa, como outro. Então ela está fazendo isso aí. E Raquel... E articulada com Brasília, tudo, né? Pode ser até que ela vá mais longe. E Raquel tem trazido muito benefício em geral para Pernambuco. Então Raquel é uma pessoa que tem muito pensamento, e quem não sabe o que é que pode aumentar mais na parte da política na frente, né? Analisamos Caruaru, analisamos o governo do estado e o Brasil. Na sua visão, como é que está o governo no momento? Está conduzindo bem? Tem suas dificuldades? Está dando para superar? Como o senhor analisa esse mandato? Às vezes tem muita dificuldade, né? Em geral, no Brasil, que o Brasil não é uma cidade. Quando fala, não é Pernambuco, é os estados em geral. Então, o presidente, às vezes, tem essa dificuldade, mas o presidente, junto com o ministro, está chegando. Cada cidade de Caruaru
como tem, por exemplo, aqui, tem trazido muitos benefícios também, chegando aqui com o prefeito, com os governadores do estado. Então, Lula tem beneficiado muito a cidade aí, trazendo benefício para a população. Tem as dificuldades e tudo mais, ele está trabalhando, boa parte, olhando para o estado. O senhor falou em cavalo, né? Parte da sua vida foi com essa prática, né? Andando também em cavalo. Curiosamente, eu me lembrei de um sujeito, até olhando por uma dos seus troféus, um sujeito da mesma família, que é o tal do camelo. Já teve curiosidade, já andou de camelo, ou já chegou a conhecer? Que eu lembro até na época que os circos vinham aqui com animais, quando era permitido, que um deles veio e trouxe um camelo. Não sei se o senhor chegou a conhecer já. Já conheci, já. Eu tenho ido... Mas montar não chegou a já também montei, camelo? Já. Em Natal, que eu fui para Natal, aí sempre tem um camelo lá, que a pessoa monta e anda com ele, tudinho. Então já vi o camelo lá em Natal, nas viagens que eu tive fazendo lá. E a gente tem andado no camelo também, e é muito importante aí. Talvez eu tenha descoberto essa prática estranha do café dele. Porque, veja, camelo remete, como ele falou, né, Natal, aquelas dunas, né, que remete muita memória da gente ao deserto, que remete à Arábia, que remete aos sheiks. Vamos conhecer melhor essa história. Que o alimento aqui é pro corpo e é pra alma também. E aí, para explicar melhor essa história, né, do sheik, não tem nada a ver com as Arábias, nem com o camelo, né? O café da manhã do Edmilson é onde mesmo, Edmilson? É o shake que eu venho tomar aqui. Começando. A Wilma, né? É Ilma. Ilma, que já faz esse trabalho, inclusive, há 15 anos, não é isso, Wilma? É aqui. Muito gostoso e saudável, obrigado. Tá gostoso, viu? Por que o shake, Edmilson, no lugar do café da manhã? É mais saudável, é uma forma de equilibrar aquela questão da alimentação? Há quanto tempo o senhor toma e percebe mesmo uma diferença na... Eu percebo que é uma diferença, né? Que a gente toma o chá e o shake, né? Porque às vezes, final de semana, vocês fazem uma extravagância, né? Come muita carne, outras comidas, às vezes até eu tomo uma cervejazinha também. Então eu tomo o shake para ficar melhor a você. Finalizando esse BPN Cast de hoje, novamente reforçamos, né, que você está nos assistindo no canal do YouTube, curta,
deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E eu registro, né, a minha gratidão, não só pela amizade, como ele falou, a gente já tem uma amizade aí de longos anos, não só de atividade política partidária, né, numa desses partidos que ele esteve atuando na direção, a gente participou junto, na direção municipal, como também posteriormente isso seguiu durante os seus mandatos. Então, registrar minha gratidão não só pela confiança, pela amizade, mas também por você ter nos concedido, né, essa liberdade desse bate-papo mais informal, mostrando um pouco de como é a vida do vereador, um pouco no seu dia a dia. E agradecer a você também por essa audiência e principalmente ao Léo, né, que é assessor na área de comunicação e que esteve também nos dando uma força aí na produção desse programa. Hoje não foi com a Ana Paula, o Léo que esteve aí nos auxiliando. Falar nisso, Edmilson, antes de você fazer o seu agradecimento final, é muito bom, muito tranquilo para um vereador quando ele tem uma boa equipe de trabalho, né? Isso, uma boa assessoria, uma boa equipe trabalhando. Que eu tenho tem Léo aqui, o assessor de imprensa que ele está aqui, Denilson, meu assessor, Isandra, e tem outros assessores meus também que no dia a dia tá trabalhando, ajudando. Chamados colaboradores. Eles estão sempre no dia a dia ajudando continuar esse mandato de vereador. Então a gente precisa das pessoas e as pessoas trabalham muito bem junto comigo para atender as pessoas. No meu gabinete sempre tem gente lá atendendo as pessoas, então é bom demais os assessores, né? E no gabinete também da Câmara dos Vereadores. Quero aqui agradecer a você, Paulo, por esse dia e essa entrevista que a gente está dando aqui. É muito importante isso aí e Papai do Céu abençoe cada um de nós, que isso aí, principalmente você, Vilma, e você, Léo, que o Pai do Céu abençoe cada um, e tudo de bom, e vamos à frente. Obrigado, Senhor. Vamos tomar o shake, brindar a nossa saúde e a saúde do povo de todos.